Essa noite é muito especial para nós. Temos o nosso querido Navarro. Que alegria! Navarro, querido, que bom você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Você não tem ideia da nossa alegria. A minha Olha também. que alegria multiplicada. Obrigado. Obrigada a você, querido, e fique à vontade. Muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor Jesus nos abençoe. A alegria toda nossa, é um prazer imenso voltarmos ao Elus, e é sempre uma dificuldade muito grande nos adaptarmos a esse palco onde desfila um Rodrigues Ferreira, não é? Complicado isso, não? Mas de qualquer forma a gente vem trazer as nossas reflexões, dando continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita e Evangelho de Jesus. O tema que nós propomos refletir hoje, nós intitulamos de A Salvação segundo Jesus. Sim, é essa salvação que popularmente se entende como sendo possível de ser alcançada depois da morte do corpo físico. Ou seja, atingir um estado de felicidade, um estado de equilíbrio, um estado de alegria depois da vida física. Para nós interpretarmos adequadamente esta questão de salvação, nós precisaremos passar rapidamente os nossos olhos, o nosso raciocínio, no desenvolvimento das religiões aqui no planeta Terra, do sentimento religioso, da ideia de religião. Vamos fazer, evidentemente, superficialmente, mas acreditamos o suficiente para nós entendermos as coisas como aconteceram. E também nós teremos que fazer uso um pouco da nossa imaginação, ok? Vamos anotando alguns dados aqui. Na virada do milênio, o Dr. Francis Collins, que foi o Dr. Francis Collins foi o gestor do projeto Genoma, o projeto que sequenciou o DNA da natureza humana, do ser humano. Ateu convicto, depois ele gerenciou o sequenciamento do DNA, ele se tornou um homem de fé, que tinha sido enquanto criança. Na adolescência ele abandonou a fé e se tornou um cético, um ateu mesmo. Mas diante daquilo que o DNA apresentou para ele e para todos nós, ele voltou a acreditar com todas as suas forças em Deus. E o livro chama-se A Linguagem de Deus. É um livro onde ele fala da experiência dele enquanto diretor do projeto Genoma, fundamentado na sua experiência anterior. Neste livro, o Dr. Collins diz que há mais ou menos 100 mil anos atrás, houve uma alteração genética no DNA humano que começou a produzir uma modificação biológica em nosso organismo físico, que foi resultar num aparelho fonador. Há 100 mil anos atrás, aconteceu uma alteração genética no nosso equipamento biológico, e essa alteração resultou na criação de todo o nosso aparelho vocal. Ou seja, antes de 100 mil anos, o ser humano não falava. Qual era a forma de linguagem? Urros, berros, gritos, grunhidos, resmungos. Não linguagem articulada. Fazemos uso ainda nos dias de hoje desse tipo de linguagem? Não os espíritas, evidentemente. Também?
Pois é, há 100 mil anos atrás, nós começamos a desenvolver o nosso processo biológico, o nosso corpo, para que ele um dia atingisse a possibilidade de falar sob o comando, evidente, do Espírito. O interessante dessa informação é que quando a gente vai lá no livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos encontrar André Luiz explicando o que é que aconteceu. E o que é que nos chama a atenção? Se essa informação chegou agora na virada do milênio, Evolução em Dois Mundos foi escrita em 1959, 1958. Ou seja, 40 anos antes. André Luiz antecipou essa informação dizendo que no fim do período paleolítico superior, que vem resultar aproximadamente 50 mil anos atrás, o homem conseguiu articular a sua fala, ou seja, de 100 mil até 50 mil anos, o mecanismo biológico foi sendo aprimorado para que o homem falasse. Então, nós temos, segundo André Luiz, uma linguagem articulada há aproximadamente 45 mil anos, aproximadamente. Um pouco mais, um pouco menos. E o que isso significa? Segundo André Luiz, aquilo que nós pensávamos fragmentadamente, como os animais pensam, os animais têm pequenos fragmentos de atividade psíquica, atividade psicológica. E nós éramos assim também. Mas à medida em que a gente foi desenvolvendo o processo da fala, nós fomos formando uma atividade psíquica tal e desenvolvendo, consequentemente, o aparelho cerebral, no sentido de articular a fala, de ser compreendido e de compreender aquilo que era dito para ele. Então, nós saímos do pensamento fragmentado dos animais para um pensamento contínuo. Ou seja, chegou um instante, há mais ou menos 45 mil anos atrás, em que o nosso pensamento passou a ser contínuo, ou seja, atividade mental 24 horas por dia. E isso foi fazendo o homem a utilizar cada vez mais a sua razão, o seu equipamento biológico, no sentido de desenvolver a razão. Mas o que é que aconteceu quando o homem atingiu o pensamento contínuo, segundo André Luiz? Quando nós estabelecemos a possibilidade e o uso 24 horas do nosso cérebro, nós atingimos a maioridade espiritual. Ou seja, nós passamos a frequentar o mundo espiritual com consciência, ou uma certa consciência, vamos dizer assim, inclusive momentos de desprendimento do espírito enquanto o corpo dorme. Então, o ser humano com o pensamento contínuo, ele começou a visitar o mundo espiritual. Quando o homem começa a visitar, o ser humano começa a visitar o mundo espiritual, ele passa a conhecer os dois lados da vida. Conhecendo os dois lados da vida, sabendo que existe uma vida além do corpo físico, o homem então, segundo André Luiz, adquire a responsabilidade espiritual. A partir da visitação ao mundo dos espíritos, nasce no homem a responsabilidade espiritual. Então, ele já tem características de espírito, vamos dizer, autônomo. Ele já sabe, ele já começa a lidar com o mundo espiritual. Traz as reminiscências quando está encarnado ou quando acorda, daquilo que ele vê no mundo dos espíritos, e André Luiz explica que as primeiras coisas que a gente viu no mundo dos espíritos assustava muito. Quando o espírito se via desligado do corpo físico pela morte do corpo, ele não conseguia sair muito longe da sua coletividade e ele ansiava pelo retorno. André Luiz fala que quando nós desencarnávamos, nós ficávamos circunscritos ao nosso grupo social, interpretação nossa, quase que forçando uma nova reencarnação, porque ele se sentia deslocado no mundo dos espíritos, ele não sabia lidar com aquilo, mas ele sabia lidar um pouco melhor com a vida física. Então esse processo tem aproximadamente 40, 45 mil anos. Desde então nós temos trabalhado a nossa espiritualidade, indo e voltando com mais ou menos consciência ao mundo dos espíritos. Ok. Mas a partir do momento que o homem tem o seu pensamento contínuo, ele começa então
lidar um pouco mais profundamente com as coisas que o envolvem. Então o homem tem uma vida muito difícil. Imaginemos o que era viver há 30, 40 mil anos atrás. Viver em cavernas, viver correndo de bichos, viver sem plantar. A agricultura tem cerca de 10, 12 mil anos. O homem só comia aquilo que ele caçava e aquilo que ele achava nas árvores disponível para ele. Então a vida era muito dura. Ele lutava com as intempéries. Quando ele não morava em cavernas, ele morava embaixo de árvores. A vida era muito difícil. Pois é, a vida era terrivelmente difícil. E o homem começa com a sua inteligência tentando se integrar a essa realidade. Ora, para estudiosos de religião, esse esforço para o homem se integrar à realidade material que o envolve é o primeiro aspecto de religião na Terra. É quando o ser começa a se encaixar na obra de um Criador. O homem está tentando se adaptar a isso. Acontece até nos dias de hoje. Quando chove a gente se adapta, quando faz calor a gente tenta se adaptar, e assim sucessivamente. Isso vem desde que a gente tem consciência e um pensamento contínuo. Então existe um processo de integração. Esse é o primeiro processo, é a primeira etapa do sentimento religioso da natureza humana. E é quando ele começa a perceber que existem muitas coisas que acontecem com ele que não dependem dele. E assim como ele faz algumas coisas, tem coisas que acontecem com ele que deve ter origem numa outra inteligência que não a dele e daqueles que convivem com ele. E aí vai aparecer um segundo estágio no desenvolvimento da inteligência. Raciocinemos, como se estivéssemos ainda há 40 mil anos atrás. Há dias em que o tempo é seco, sol, tranquilo, não há tempestade, não há frio profundo, intenso. Então o homem tem facilidade para sair, e determinados dias ele vai ter facilidade para encontrar caça ou encontrar comida. Ou seja, foi um dia muito positivo. Mas haverá dias em que ele não conseguirá sair por conta da presença de animais, por conta do frio intenso das nevascas que cobriam larga região da Europa. Não encontrava comida fácil, às vezes ele era a comida dos animais. Então tinha dia que a situação era muito crítica. Ele voltava para junto dos seus e não tinha alimento para oferecer. E às vezes estavam com toda a família num determinado grupo, outros grupos vinham e os agrediam, os matavam. Então tinha dia que era extremamente complicado. Nesse meio tempo, o homem está tentando interpretar a realidade. Ora, eu faço coisas, e às vezes faço coisas boas, mas eu também faço coisas ruins. Se acontecem coisas boas, ruins na minha vida, e se acontecem coisas boas na minha vida, a origem não pode ser a mesma. Então, o ser humano começou a entender que as coisas boas da vida vinham de um determinado princípio, mas as coisas ruins que também aconteciam vinham de um outro princípio e nunca o mesmo. Então o homem rapidamente começou a interpretar que existem coisas boas que acontecem, e isso vem de um mundo que eu não consigo explicar, ou seja, a espiritualidade, mas porque são coisas boas, só pode vir de seres bons. Do outro lado a mesma coisa. Se há coisas ruins que acontecem comigo, me fazem sofrer, me fazem trabalhar dobrado, ou passar fome, ou passar frio, só pode vir de seres maus. Já surgiu aí duas coletividades: aqueles que geram coisas boas na minha vida, eu não sei como é que funciona, mas eles me dão coisas boas, e aqueles que promovem coisas ruins na minha vida, eu não sei como é que funciona, mas eles promovem. Rapidamente o homem criou potências invisíveis. São
individualidades boas e más, que promovem coisas boas e coisas ruins na minha vida. Então surge aí os muitos deuses que apareceram primeiro pela mitologia. Então a mitologia vem interpretar as potências espirituais, sejam boas, sejam ruins, naquilo que atinge o homem. De qualquer forma, o homem vai entender que seja bom ou seja ruim, ele precisa dar um jeito de se ver livre do que é ruim e de garantir o que é bom. Ora, como fazer isso? Pensa o ser humano lá atrás. Ele sabe que existem aqueles que fazem as coisas acontecerem na sua vida. Simples. Aparece um segundo estágio de entendimento religioso na terra, que é o estágio de servidão. O homem precisa servir a esses senhores, tanto os bons quanto os maus, para continuar recebendo coisas boas e para evitar coisas ruins. Começa a haver, então, um processo de relacionamento com ambas entidades para que o homem tenha uma vida melhor, perceba a vida numa condição de bem-estar melhor. Fácil entender, não é? O raciocínio. Isso nós fazemos até hoje. Não existem aquelas pessoas que se vinculam a seres menos desenvolvidos moralmente em termos de espiritualidade, buscando satisfações e objetivos do dia a dia, materialistas. Até nos dias de hoje nós vemos isso. E existem aqueles que também trabalham para conseguir coisas boas. Ok. Raciocinemos ainda. O homem começou a fazer oferendas, tanto para os bons quanto para os maus, porque ele entende que receber coisas de presente é bom. Todos nós gostamos de receber presentes. E quanto mais valioso é o presente, mais eu valorizo, mais eu sou grato à pessoa que deu. O homem usou desse raciocínio, o ser humano, tanto para os bons quanto para os maus. Então entra num processo de desenvolvimento também das oferendas. A princípio ele oferece um passarinho, isso está no Velho Testamento também. Daqui a pouco, para determinadas coisas, ele oferece uma ovelha. Para outras coisas já é um boi, e vai chegar um instante nessa escala de valores crescente que ele vai oferecer a vida humana mesmo. E nós temos visto isso até hoje em nossa terra, não é? Sacrifícios humanos para quê? Para aplacar a ira dos maus e para convencer os bons a continuar dando as coisas boas. É assim que funcionou. Mas olha só, continuamos a desenvolver o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Estamos interpretando as forças da natureza. E aí esse grupo de pessoas, de espíritos, nós mesmos estávamos envolvidos nisso, começou a perceber o seguinte: eu estou dando coisas boas, ou seja, oferendas boas para os deuses bons, e eu estou oferecendo coisas boas para os deuses maus, e não está surtindo efeito. Qual é a lógica do pensamento? A lógica é muito simples. Eu estou dando presente e eles não estão retribuindo. Não são, portanto, de confiança. Daqui para frente vai ser diferente. Eu só darei presente se ele me dar aquilo que eu quero primeiro. Como é que chama isso? Como? Barganha, mas tem um outro nome. Como é que chama mesmo? Promessa. Eu te prometo te dar isso se você me der aquilo. Existe promessa ainda nos dias de hoje? No meio espírita? Certeza. Temos vestígios, né? Dr. Bezerra, me ajuda que eu faço sopa no centro 6 meses seguidos. Chico Xavier, me ajuda que eu dou não sei quanta cesta básica lá no Eluz. Tem isso ou não? Não no Eluz. Existe isso em nós pelo traço ancestral. Isso é cultura multimilenar, que agora nós estamos aprendendo a lidar. Mas é assim que funciona. Então existe esse traço de servidão até hoje. Só que o homem começou a perceber que só dá oferenda, ele estava tomando prejuízo. Então ele começa a querer primeiro para ele, depois ele paga. Então eu vou a pé até Aparecida do Norte se você me der isso. E vou de joelhos. São entendimentos religiosos, não é? Mas o homem continua raciocinando. E olha só que interessante.
seja uma caverna, seja debaixo de um aglomerado de árvores, seja, não importa, eu tenho onde morar. Estamos pensando como há 30, 40 mil anos atrás. O homem tem onde morar, ele tem um reduto familiar, ele tem um abrigo que lhe acolhe. Ora, se eu, enquanto ser humano, tenho lugar para morar, esses seres aqui também têm. Eu moro numa caverninha ali, encostadinha àquela montanha, né? Num plano, minha caverna, minha vida, 30 anos de financiamento. Ora, esses deuses bons e os deuses maus também moram em algum lugar. Só que ele não sabe onde é, mas sabe que é na invisibilidade. E ele sabe de uma outra coisa: bons não se misturam com ruins, porque isso nem nós fazemos, pensava ele. Então os deuses bons moram num lugar que deve ser muito bom. Eles são bons para nós, são bons para eles também. O lugar que eles moram deve ser maravilhoso. E que nome que nós vamos dar para esse lugar? Céu. Então, um lugar bom onde moram seres bons, hoje para nós chama céu. E o contrário, onde moram os ruins, que eles se reúnem, no lugar ruim, é o inferno. Isso, como é que eu não entendi? Congresso, não, está mais perto. Está mais perto da gente do que Brasília. Raciocinemos. Esse ser que está começando a lidar com a materialidade, com a espiritualidade, ele vive num estado completo de materialidade. Esse ser que é praticamente instinto, que tipo de região espiritual ele habita quando ele está no mundo dos espíritos, seja pelo desdobramento ou seja pelo desencarne? Ele está numa região muito densa. Ele não tem acesso às regiões espirituais mais felizes, mais espiritualizadas, justamente por conta da sua condição. Consequentemente, tudo o que ele traz de reminiscência daquilo que ele conhece no mundo dos espíritos, está relacionado a essa faixa mais densa, onde abrigam aqueles seres que têm uma condição e uma aparência muito ruim. Lembrando sempre da questão 95 do Livro dos Espíritos, que o nosso perispírito tem a forma que o espírito deseja, mas o desejo do espírito está sempre relacionado à sua cultura, ao seu conhecimento, à sua moralidade. Consequentemente, a nossa aparência no mundo dos espíritos nessa época era terrível, e isso assustava muito os próprios espíritos, diz André Luiz. Então, quando ele vinha de retorno à terra, seja pelo acordar, seja por nascer de novo, quais são as reminiscências que ele tem do mundo dos espíritos? Está mais próximo do céu ou está mais próximo do inferno? Do inferno. Ele não conhece o céu. O ser humano não conhece o céu nessa época. Mas ele entende que a vida dele é difícil. Ele está vivendo isso. Ele sabe, portanto, que o lado espiritual que ele vive é ruim. Então, quando as coisas ruins acontecem na vida dele aqui de encarnado, que estado de espírito que ele tem? De estar num verdadeiro inferno. Isso existe até hoje? Como é que está a sua vida, meu amigo? Está um inferno. Nós gostamos. Gostamos de falar. Minha vida está um verdadeiro inferno. A ponto do menino dar um pouco de trabalho, o Juninho a gente já chamaram logo de capeta. Sempre fazendo exceção aos espíritas. Certo? Nós estamos muito mais perto do inferno do que do céu. Ok? Está claro isso, não está não? Vamos raciocinar. Continuemos raciocinando como se estivéssemos lá. Um dia nós estivemos. Acontece então que cada um deles tem uma região para morar. Nesse meio tempo, o homem, o ser humano na terra, começou a desenvolver o sepultamento dos seus mortos com
cerimoniais. Porque ele entendia no seu íntimo que a vida continua. E que era preciso, portanto, dar um sepultamento para aquele corpo ser preservado para outra existência. Então, em alguns lugares, isso são descobertas arqueológicas, o homem era enterrado com alimentos, o homem era enterrado com suas melhores roupas, o homem era enterrado com suas melhores riquezas, naquilo que se entendia por ser riqueza. Então, começou-se a cultuar a morte, conscientemente, porque sabia que aquela pessoa continuava existindo. Em alguns lugares, as pessoas eram sepultadas, já numa fase mais recente, aqui do Neolítico, dentro de grandes ânforas. E os estudiosos dizem que isso está a imitar o útero materno. A expectativa de que o espírito vá nascer de novo, vai voltar. E quem de nós não conhece as cerimônias de mumificação, onde se tentava preservar a todo custo o corpo físico, tratando do corpo físico de tal forma que a pessoa, quando ela retornasse à vida, ela estava com o corpo lá preservado. Mas o que acontecia? A preservação através da mumificação só era dada àquelas pessoas de alta patente social ou de condição financeira muito grande. Então essas pessoas, quando morriam, tinham o corpo preparado, uma parte das suas riquezas, uma parte de seus cavalos e uma parte de seus escravos era sepultado junto nas pirâmides familiares. Porém, os cavalos e os empregados eram sepultados vivos, para que continuasse servindo aquele ser importante quando ele retornasse. Essa era a ideia, não é? É assim que funcionava. Tá bom, então nesse tempo o homem está lidando com a morte, aprendendo a sepultar seus mortos. E aí ele começa a raciocinar. Mas espera um pouquinho. Hoje eu acabei de enterrar um ente muito querido meu, ou um amigo. Amanhã vai ser minha vez de alguém me sepultar. O homem começou a pensar na morte como sendo um caminho inevitável para ele. Pois é. Agora aqui na frente, com a doutrina espírita, ficou mais claro. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, nos diz que a lei de Deus está escrito na consciência. Lá atrás nós já tínhamos a lei de Deus então escrito na consciência. Então a lei está dentro de nós, na nossa consciência. Esse homem não sabe, mas a consciência dele faz um pouquinho de pressão em cima do psiquismo dele, em função dos muitos erros e da viciação que ele ainda comete. Consequentemente, a tendência dele é pensar que ele vai para onde? Muito embora ele queira ir para o céu. O desejo dele é ardente. Eu quero ir para o céu, mas a minha consciência está me dizendo que eu vou para o inferno. Mais ou menos nesses termos. Ok. Aí vai surgir então um novo processo religioso, uma nova característica religiosa da natureza humana na Terra. Olha, eu preciso, mesmo porque o instinto de sobrevivência, o instinto de preservação da espécie está muito presente em nós, eu preciso fazer alguma coisa para mim ir para o céu. Eu preciso de toda forma evitar o inferno. Então começou a aparecer o entendimento de salvação. Eu preciso dar um jeito de me salvar. Mas eu estou lidando com seres invisíveis que eu não conheço direito, e eu preciso dar um jeito de mostrar para eles que eu estou em condições de ir para o céu. O que é céu na visão que vem lá das cavernas? Quando a gente observa uma paisagem desenhada de céu, não tem muita novidade antes da doutrina espírita, né? Normalmente, por céu, descanso eterno, porque aqui o homem labuta muito para sobreviver, ele luta diariamente que nem um louco para se manter vivo, então ele precisa ir para um lugar que ele não tenha que ter essas atividades. Então o céu é um lugar de descanso eterno. É o entendimento do homem. Aqui eu estou me matando, eu preciso ir para um lugar que eu só descanso.
Se eu tenho uma vida de sofrimento, eu tenho que ter uma vida só de alegria depois. E ele entende que essa vida de alegria é não fazer nada. Mas se nós prestarmos atenção, mentalmente, a gente vai perceber que os quadros que trazem céu normalmente têm uma paisagem maravilhosa. Grama sempre aparada, alguém está cortando a grama para ele. Sempre tem uma árvore com frutos, e sempre tem animais ferozes, mansos, convivendo com ele. É tudo o contrário daquilo que ele tinha aqui na terra. Então o céu para o ser humano é tudo aquilo que ele vive aqui, mas no sentido positivo. Então ele vai ter alimentação farta, não vai ser comido pelos animais, ele não tem trabalho para manutenção do céu, e o céu mesmo está sempre limpo, não há tempestades com raios e chuvas excessivas em cima dele, é sempre dia de sol. Essa é a imagem mais comum que se tem do céu, não foge muito disso. Mas e as imagens do inferno? Foge de uma unidade? Foge. Cada vez que se desenha um inferno, são com sofrimentos mais profundos, mais terríveis. Cada filme que se demonstra as trevas da natureza humana, os filmes de terror, são mais e mais criativos. Por quê? Porque é justamente aquilo que a gente conhece. O céu a gente não conhece, a gente identifica sempre com aquele protótipo. Então o homem precisa dar um jeito de se salvar. Do quê? De ir para o inferno. Então quem está dirigindo esse raciocínio todo aqui? Os seres humanos. Nós estamos falando que é assim. Tanto que a gente mesmo põe nomes na coisa. E aí então eu vou inventar, o ser humano, não é? Vai inventar algumas características ou algumas regras para ser salvo. Tipo, falando no linguajar de hoje. Se você aceitar Jesus, você será salvo. Existe isso? O que disse Jesus a respeito? Agora nós já podemos colocar Jesus na conversa. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Os da minha religião serão salvos. Existe isso? Existe quem fala isso? Existe, né? Tem pessoas que falam. Oi? As pessoas falam. A minha religião é a que salva. Alguns chegam a dizer que só 144 mil vão ser salvos. O que será dos outros 7 bilhões e 500 milhões de seres humanos encarnados na terra? Não vai caber no inferno. Então nós inventamos mecanismos para nos salvar. Nos salvar do quê? De uma vida de sofrimento. Quando? Na vida futura. Mas nós nos esquecemos que nos dias de hoje a gente já sofre aqui na terra em função da pressão da lei de Deus que está em nossa consciência, em cima daquilo que nós temos valores como sentimentos e como intenções na terra. Onde está a salvação? Kardec vai estudar isso no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque ele está se fundamentando em Jesus. E Jesus vai nos apresentar a lógica da coisa. Vai nos apresentar a lógica divina relacionada a um estado de espírito que nos livra do inferno e nos remete a um céu. E Jesus vai dizer de imediato, poderíamos trazer aqui, o reino dos céus está dentro de vós. Ora, se eu desencarno num estado de inferno dentro da minha alma, da minha consciência, eu vou me aglutinar com seres que estão na mesma condição no mundo dos espíritos. Ou seja, você reúne um que está se sentindo num verdadeiro inferno, com outro que está num verdadeiro inferno, e com mais outro, e todo mundo plasma uma região espiritual com as energias correspondentes desse tipo de pensamento e de cultura. Que lugar que chama esse? Inferno. Se esse espírito puder vir numa mesa mediúnica e falar onde é que ele se encontra, eu estou no inferno. E como todos nós, quando culpados, muitas vezes somos perseguidos por aqueles que foram nossas vítimas e eles não conseguem perdoar, naquele inferno que ele se encontra ainda existe aquele que quer que ele sofra mais.
que são os demônios, diabos, enfim. Então nós todos temos dentro de nós uma noção clara do que é céu e inferno. Com o Evangelho de Jesus, nós estamos aprendendo a lidar com o que é céu. Dirá então Jesus: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. O que quer dizer Jesus com isso? Se você quer a sua salvação, e só a sua, você não tem direito a ela, porque isso é egoísmo. Claro, não? É claríssimo. Se você quer salvar a sua vida, você vai perdê-la. A doutrina espírita vai ratificar isso na questão 785 do Livro dos Espíritos, quando nos apresenta o egoísmo e o orgulho como sendo os dois maiores entraves ao nosso progresso na Terra, como espíritos. Então Jesus já apontou o caminho. O céu não tem nada a ver com você. O céu tem a ver com quem? Com o próximo. Porque se não tem nada a ver comigo, tem a ver com o próximo. Raciocinemos em cima das palavras de Jesus. E disse Jesus: eu tenho vos ensinado das coisas que aprendi junto de meu Pai, ou seja, em Deus. Ele veio nos ensinar das coisas que ele aprendeu com Deus. Ele que é um com o Pai. Ele que trabalha até hoje, porque o Pai trabalha também. E a minha alegria, palavras de Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Então a alegria de Jesus na terra era cumprir com os desígnios de Deus. Ora, e o que é que fez Jesus na terra, se não trabalhar o tempo todo para nos socorrer, para nos curar, para nos esclarecer? Então, Jesus está dando para nós a dica de que forma nós atingimos um estado espiritual que poderíamos chamar de céu. Virá sempre pelo bem que eu faça para o próximo. E é por isso que ele vai estabelecer como regra: faça para os outros aquilo que você quer que seja feito para você. Simples assim. Então o céu que nós imaginemos, ou a salvação religiosa que se imagina, com Jesus muda, passa a ser um mecanismo conquistar o céu, onde a presença do próximo é a mais importante. Como Jesus trabalhou o tempo todo para trazer a sensação de bem-estar, dar uma condição de bem-estar, e é por isso que ele vai falar: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, nós deveremos fazer o mesmo com ele, como o mesmo que ele fez. Tanto isso é verdade, que na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é apresentado para nós todos, não só como guia, o maior de todos eles, como também um modelo a ser copiado, para que nós possamos ser felizes como gostaríamos de ser na terra. Porque quando se fala em termos de salvação, nada mais é do que ter uma vida feliz, tranquila. Mas essa tranquilidade está fundamentada na consciência, segundo a questão 922 do Livro dos Espíritos. Um dos pilares da felicidade na terra, além do entendimento razoável da posse do que é necessário materialmente, e além da fé no futuro, que é para onde nós estamos indo, o terceiro pilar é a consciência tranquila, porque é justamente onde existem os litígios entre o que fazemos e a lei de Deus. Consequentemente, eu posso estar numa vida terrivelmente difícil aqui na terra e viver um estado de céu interior, e posso estar vivendo uma vida muito tranquila e estar num verdadeiro estado de inferno. Conhecem pessoas que têm de tudo para ser felizes e não são? E conhecem também pessoas que não têm nada e são felizes? Pois é uma condição espiritual. Esse é o sentido de salvação que a gente precisa entender, porque ao longo desses milênios nós estamos trabalhando para uma localização geográfica num desses dois ambientes, sempre nos lembrando que o ser humano pensa. E um dia foi questionada a igreja, nenhuma crítica nisso, é tão somente para ilustrarmos como nós mudamos de concepção. Um dia foi perguntado
já no cristianismo, né, com a presença da igreja. Aliás, Emmanuel vai falar uma coisa muito interessante a respeito. A religião é um mecanismo divino que une a criatura ao Criador, mas é ainda na Terra organizações humanas, e os seres humanos erram, consequentemente as suas organizações também erram, inclusive nós, espíritas. Espera um pouquinho, eu tive uma vida muito complicada, pensará alguém. Eu fiz coisas erradas, mas eu também fiz muitas coisas boas. E está meio dividido. Eu não acho que eu mereça um inferno, mas também acho que eu não mereço o céu. Para onde vão aqueles que não erraram muito? E que têm possibilidade de acertar um pouco? Foi proposto isso para a igreja. E os que foram mais ou menos, como é que é? Os ruins vão para o céu, para o inferno, os bons vão para o céu. E os mais ou menos vão para onde? Purgatório. Quem inventou isso? Ficou espremidinho aqui entre o céu e o inferno, o purgatório. Olha, é assim que funciona, os mais ou menos vão para o purgatório. Fica um tempinho lá, se arrependerem, vão para o céu. Fácil, né? Arrumar a solução. O ser humano está arrumando solução para um problema que é dele, mas ele está pondo essa solução nas mãos do outro e da divindade. Mas a gente poderia elencar algumas coisas, não é? Quem conseguiria ser feliz no céu com um ente muito amado no inferno? É possível uma mãe ser feliz no céu com um filho no inferno? Um pai? Não é. Então não tem lógica. Ou como perguntei um dia a um grande amigo nosso, evangélico, como é que vocês explicam, não é? Você fez muitas coisas boas, ele é pastor, e você vai para o céu, aí um dos seus filhos se extraviou e vai para o inferno. Ah, quando a gente vai para o céu, a gente esquece quem está no inferno. Já eliminou o problema. Eu estou no céu, meu filho teve um momento de escolha dele. É um raciocínio muito simples, primário. Mas ele existe na presença, na cabeça de muita gente ainda na terra, porque não interpretamos adequadamente as regras, que com a chegada do Consolador prometido, estudando aquilo que disse Jesus, vai nos esclarecer que céu e inferno é uma condição consciencial, e eu vou me aglutinar sempre, me agrupar sempre com espíritos que estão no mesmo nível. Então, se eu me ajuntar com pessoas felizes no mundo dos espíritos, eu estarei vivendo num céu. Mas se eu me juntar com pessoas devedoras diante da lei de Deus, eu também vou me considerar fazendo parte de um grupo que está no inferno. Quem está inventando coisas é o ser humano. Mas continuemos com Jesus. Toda religião tem seguidores. Toda religião tem aqueles que são simpatizantes a ela. Aqueles que obedecem aos seus ritos, aos seus dogmas. Com Jesus tem isso? Tem. E como é que Jesus define aqueles que serão, ou que poderão ser rotulados como seus seguidores, seus discípulos? Jesus disse textualmente: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, quem é discípulo de Jesus, na verdadeira acepção da palavra, segundo o próprio Mestre? Os que amam. Os discípulos de Jesus deverão colocar em prática a fórmula que ele colocou. E qual é a fórmula que Jesus colocou? Aquela que nós dissemos agora mesmo: faça para o teu próximo aquilo que você quer para você mesmo. Ou seja, para Jesus, os seus discípulos são os que amam, mas amar em Jesus é aqueles que agem, não é aqueles que proclamam. Porque entre um que fala que me ama, mas não faz nada por mim, e um que não gosta de mim, mas me presta favores, eu fico com o segundo.
Então o amor em Jesus é ativo. É ativo. Então ser cristão e ser religioso, na verdadeira acepção do termo com Jesus, é agir. Mas em que sentido? Na prática do bem. O tempo todo. E é por isso que Kardec vai dizer para todos nós, ou os Espíritos vão dizer para nós, que a melhor doutrina, está no Livro dos Espíritos, será aquela que tiver mais instrumentos para fazer mais homens de bem e menos hipócritas. Então um homem de bem que não tem religião entra no céu primeiro do que o Navarro, que é palestrante espírita. É por isso que Jesus disse que as prostitutas e as meretrizes entrariam na frente dos sacerdotes da época no reino dos céus, porque não havia coração, não havia sentimento, não havia amor. Então, se existe um processo de salvação para o nosso espírito, Jesus está anunciando como sendo a prática do amor. Nesse sentido, o Espírito da Verdade vai ser muito objetivo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, vá aprender como é que as coisas funcionam para que você consiga fazer mais e melhor. E ninguém explica mais e melhor o mecanismo da vida, senão o próprio Consolador prometido, a doutrina espírita, que vem nos esclarecer sobre todas as coisas. Resumindo tudo, a salvação nossa virá pelo resultado da salvação que a gente der para as pessoas. Ora, o que é que eu consigo fazer para as pessoas que convivem comigo? Dar a elas, de minha parte, naquilo que eu consigo de coração, um pouquinho mais de bem-estar. E as regras que Jesus apresenta então para a gente provocar bem-estar na vida das pessoas, são aquelas que todos nós conhecemos. Perdoa 70 vezes 7 vezes, oferece a face esquerda em quem bate na sua direita, esconde da mão esquerda o que a direita está fazendo de benefício. Se alguém pedir para você caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se alguém te pedir a blusa, dá a camisa também. Não repila aquele que te pede emprestado. Esse último é muito interessante, não repila aquele que te pede emprestado. Jesus não está falando necessariamente de dinheiro. Nos dias de hoje, nessa vida corrida que nós temos, ou como diz Joana de Ângeles, essa vida de tempo sem tempo, nós nunca temos tempo para nada, as pessoas que convivem conosco estão esperando algo de nós, para que nós emprestemos para elas, por exemplo, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de elogio, de incentivo, um pouquinho mais de solidariedade, um pouquinho mais de convivência. Aliás, hoje a gente está presente, mas não está convivendo. É só observarmos a quantidade de celulares nas nossas mãos quando nos reunimos em família. Está todo mundo fuçando na telinha e ninguém está conversando com ninguém ali perto. Eu não sei na casa de vocês, mas eu vejo isso na minha própria família. Nos reunimos em torno de uma mesa para almoçar no domingo, por exemplo, e sempre tem uma grande parcela de pessoas com um talher numa mão e o celular na outra. Conversa com quem está longe, mas não conversa com quem está perto. E queremos ser felizes. E queremos que o céu aconteça, mas esse céu nós não estamos transferindo ele para as pessoas que convivem conosco. É justamente aí que está a nossa perdição. Esquecermos do próximo. Com Jesus não há outra saída. Entrará no reino dos céus aqueles que fazem o bem, desinteressadamente. Misericórdia quero, não sacrifício, disse Jesus. E é por isso, ainda uma vez, repetimos que Kardec estudará o tema, dizendo que fora da caridade não há salvação. Entendendo como caridade tudo aquilo que a gente pode fazer para o próximo, que gostaríamos que fosse feito para nós, mas isso fazendo com amor, com misericórdia, com equilíbrio. Com Jesus será mais fácil, e com Kardec ainda mais. Muito obrigado a todos e muita paz.